dos problemas da questão de ontem não é só se fiquei ou não esclarecido, é até que ponto é que se compreende ou não compreende, se aceita ou não aceita, se valida ou não valida a atitude do Ministro. Eu creio que, no que diz respeito aos esclarecimentos, há temas que ficaram mais ou menos esclarecidos, ou pelo menos explicados, não quer dizer que há uma diferença entre esclarecer e explicar. O esclarecer a gente acha, pronto, tudo bem. Explicar é, ok, pronto, já ouvi, já sei o que é que pensas, mas eu cá continuo na minha. E este é um dos problemas, por exemplo, no tema, para mim desde o princípio, é o mais complicado, que é o tema do outro lado, da galera, enfim, daquilo que tinha sido apreendido, que estava num depósito ali na zona do Seixal, que depois alguém foi lá buscar e levou para o Minho. Aquilo que nós percebemos é que isso terá sido feito numa forma relativamente informal para resolver um problema existente e, argumento do Ministro, de forma a poupar dinheiro ao Estado. Se não fosse assim, ter-se que se pagar um aluguer de um espaço para aquela galera ficar e não havia na altura dinheiro para pagar a destruição daquele material. Bem, há aqui questões que ainda poderão ter que ser revisitadas, porque é que aquilo acontece. A galera só foi apreendida em 2024, o orçamento é 2025, porque é que não há captação na judiciária para fazer a destruição, os tais 150 mil euros, esse é o preço real, não é o preço real, é assim que as coisas acontecem, não é assim que as coisas acontecem, pronto. Questões desse género. Depois há o tema de saber se é a melhor solução, do ponto de vista, incluindo da segurança, se faz sentido ou não faz sentido falar em ficar ao sol. Pelo que nós percebemos daquele espaço onde a galera estava, era ao sol, não era dentro de um armazém, portanto aquele espaço da Marinha, ali no Seixal, não estava protegido e ao sol continuou, só que agora perto de Barcelos. Depois há a questão das formalidades. Isto veio de uma conversa que pensamos informal entre o diretor financeiro e o empreiteiro na entrega de uma obra. Essas conversas não é nada do outro mundo, digamos assim. Depois, fica aqui a dúvida, pagou alguma coisa, não pagou, houve uma escolta, não houve, a escolta, não há papéis disso, não há um registro nenhum, ninguém sabe o que se passou. Bem, aqui, se aquilo estava tudo bem entregue, porque é que a Judiciária foi lá a correr buscar aquilo e trazer para baixo, depois das notícias, enfim, há umas questões que ficaram aqui na nebulosa. É tudo isto muito grave ou pouco grave? Já lá iremos, porque isto tem a ver tudo com aquilo que no fundo foi a atitude do Ministro naquela conferência de imprensa e aquilo que ela revelou, não apenas sobre Luís Neves, mas sobre o país, o Estado, a forma de funcionar de nós todos. Depois temos as questões que têm a ver com os terrenos. Eu acho que aí, no essencial, ele deu explicações razoáveis, exceto no tema das formas de pagamento. Pronto. O tema das formas de pagamento tem a ver, basicamente, com as faturas que terão sido pagas, ou foram pagas, ao José Carvalho, portanto, ao empreiteiro. João Carvalho, ao empreiteiro. 2 faturas de 2.500 euros. Saber se isso foi pago, o que ele foi dito é que ia sendo pago ao fim de semana, portanto as pessoas estavam lá a trabalhar, enfim, não seria ele, seriam os trabalhadores, e ele, olha, quanto é que é este fim de semana? Foi um trabalhador, foi 2, foi 3, houve também uma máquina, não houve uma máquina, olha, toma lá, pronto. Esse pagamento, digamos, este tipo de pagamentos em numerário, em obras com alguma informalidade, digamos que é a regra do país. Pronto, para ser franco, portanto, não estamos a falar. Agora, ali a questão é diferente, estamos a falar de um empreiteiro que trabalha para a Polícia Judiciária, estamos a falar de obras que ele diz que foram só ao fim de semana, mas fica-se na dúvida se foram só ao fim de semana ou não, enfim, há ali umas questões que são duvidosas e depois há o tema muito que Luís Neves já tinha dito naquelas entrevistas que não faria desta forma agora. Pois, que ele não faria desta forma, claro, não é? Sim. Pronto. Há o tema de o pagamento em dinheiro vivo. Pronto. Porquê é que o tema do pagamento em dinheiro vivo é tão sensível? Porque pagar em dinheiro vivo é uma forma de ou fugir aos impostos, coisa que em princípio não terá acontecido porque há faturas, e as faturas é que servem para os impostos, ou para fazer circular dinheiro sujo, digamos assim.
Dinheiro cuja origem não tem que ser explicada. E por isso é que há regras muito draconianas sobre que tipo de pagamentos podem ser feitos. Portanto, não podem ser faturas acima, enfim, os valores agora não interessam, de 3.000 euros, pagamentos de uma vez não podem ser mais de 1.000, tudo somado, enfim, eu não conheço os detalhes legais, mas esta é norma. Portanto, é assim que os Estados, não é só Portugal, se defendem, quer de dinheiro que não se conhece a origem, portanto a chamada lavagem de dinheiro, quer de fugas aos impostos. E nós sabemos que, se formos comparar coisas tão simples como estas, vamos ao fim de semana ao mercado de rua, seja ele qual for, seja uma feira da ladra, seja um mercado de fruta, seja uma coisa de... Estão a vender, agora já estão a passar as cerejas, estão a chegar os melões à beira da estrada, e por regra não há lá terminal multibanco, não é? Portanto, por regra aquilo paga-se em dinheiro e é assim que as coisas funcionam. Portanto, é o lado da economia paralela. Ora bem, para um responsável da Polícia Judiciária, e depois, quer dizer, isto já foi feito quando foi antes de ele vir para ministro, não é um comportamento recomendável, eu diria mesmo que é um comportamento criticável. Agora, onde é que ele jogou ontem? Ele jogou ontem nisso e noutras explicações, na ideia de que eu fiz o que toda a gente faz, isto é para desenrascar, isto é usando, pronto, não sou rico, tenho um Ford Focus com, já não sei se 15 anos. 15 anos, tenho só uma conta bancária, portanto, enfim, sou uma pessoa para andar a comprar os terrenos ali na zona onde a minha mulher teve uma herança, tive que fazer um empréstimo, isso está registado, e de facto está registado, depois disse para as pessoas irem ver, ninguém tinha visto, é mentira, nós fomos lá ver, nós, observador, já tínhamos ido lá ver, e é verdade, está registado, o empréstimo de 90.000 euros passou para 300.000, e portanto há ali, uma hipoteca que corresponde a um empréstimo, que enfim, não vou entrar agora em detalhes, isso existe, portanto não é alguém que de repente tem dinheiro de bolso para andar a fazer aventuras, e portanto desse ponto de vista ele contou uma história, e a história é uma história que eu diria com a qual, e eu acho que é um bocado a aposta dele, com a qual muitos cidadãos se revêem, não é? Quer dizer, a minha mulher teve uma herança, eu tive que ver ali com os outros herdeiros, fui comprar a pouco e pouco, depois queria ter um terreno um pouco maior, fui comprar outro terreno, fui para lá ao fim de semana com o meu filho fazer umas obras, depois a parte que ali fica um bocadinho mais manhosa é o tanque e a piscina. Porque fiz um tanque, ele diz que havia um tanque anterior, e eu penso que não é verdade. Mas ele mostrou uma fotografia? Mostrou uma fotografia da fase em que o tanque não estava rodeado de areia, digamos, sim, terra. De uns ladrilhos. Ladrilhos Sim, e tal. e Nós terra. agora vimos o tanque, enfim, nunca lá fui, não é? Vemos naquelas imagens aéreas e vimos nas reportagens e percebe-se que o tanque está mais ou menos a nível. Não se percebe muito bem aquele argumento, quer dizer, estar a nível casa mal com a ideia de que há ali um monte que foi feito para rodear o tanque. Mas enfim, pronto. Não. É uma história, como eu disse, manhosa. É um truque muito usado, muito comum, mas pressupõe a existência de um tanque prévio. E, aparentemente, pelas fotografias aéreas que existem daquele terreno antes, não havia ali tanque nenhum. Enfim, é um tema que ele terá que ver com a Câmara, aquilo é a história, é uma conversa que, digamos, muitos portugueses fizeram, e eu acho que ele aposta um bocadinho nisso, quer dizer, e aquilo que deu para título, fiz umas coisas que não estavam muito corretas, mas foi tudo e não muito bem. Pronto, eu fiz, andei aqui a dar jeitos, andei aqui a percorrer uns atalhos, andei aqui, fiz aquilo que toda a gente faz, há um amigo, há isto, há aquilo e aquilo outro. Eu hoje de manhã, quando estava aqui a lançar o programa, lembrei-me de uma expressão, eu tenho uma amiga americana que de vez em quando esbarra, como qualquer estrangeiro em Portugal, com os nossos infernos, não é? E que podem, não só é só a administração pública, às vezes pode ser um banco, ou pode ser qualquer coisa, não é? E então, ela, há muitos anos, ela vive, quer dizer, passa parte do ano em Portugal há décadas, e diz, isto é o país do jeitinho, é sempre preciso um jeitinho. E é verdade, quer dizer, nós sabemos que é muitas vezes necessário o jeitinho, o conhecimento, não é necessário chegar ao nível da cunha, mas é alguém que diga, que explica o caminho das pedras, quer dizer, tu podes andar em cima da água se souberes o caminho das pedras, não é?
e é um bocadinho aquilo que todos os portugueses estão à espera e que se especializaram. Pá, como é que fizeste isto? Como é que resolveste? Como é que se resolve? Para onde é que vais? Para onde é que não vais? Até onde é que eu posso esticar as minhas possibilidades? E vamos lá. E toda a gente anda mais ou menos a fazer isso. Quer dizer, a história das piscinas não é a primeira a envolver figuras públicas. Todos nos recordamos da piscina de Ana Gomes, por exemplo. Em Sintra. Sim, ao pé da minha casa. Eu via a piscina a ser demolida, quer dizer, passava lá perto, não é? Portanto, via a piscina a ser demolida. Entretanto, ela já regularizou tudo e já vendeu a casa, já não é dela. E, portanto, isto é muito a forma como nós encaramos isto. Agora, problemas. Há aqui dois grandes problemas. Um é alguém que está à frente de uma das principais instituições cuja função é garantir a legalidade, que anda nestes esquemas. Pronto, isto é um problema. Digamos, é algo que, por um lado, o diminui e, por outro lado, envia uma mensagem complicada para a generalidade do país, que é, pá, se ele pode, eu também posso. Se ele fez, eu também faço. E depois não me venham dizer que não o devo fazer, porque, claro, ele foi diretor da Judiciária e depois até foi ministro. Pronto. Essa parte é bastante complicada. E, por outro lado, há a questão que nós, sempre que vemos responsáveis a queixarem-se da burocracia, das complicações, disto e daquilo, quando perguntamos, então o que é que estás a fazer para acabar com isso? Porque isso é um problema dos portugueses todos, não é? Isso é um problema dos portugueses todos. Nós hoje aqui também no Vencedor, eu e o Bruno falámos num relatório que vai ser apresentado hoje ao fim da tarde, que é encomendado pela CIP, feito pelo Nuno Palma e por um académico americano, que até é Nobel da Economia, e onde eles falam também de algo que tem a ver com isto, com uma administração pública tomada por bois, sem qualidade, com muitos mecanismos que demoram muito, com pagamentos em atraso, com tudo isto que nós sabemos que é um drama e estamos sempre a perguntar, então, o que é que estás a fazer para que tudo seja mais simples, mais transparente, mais evidente? Portanto, e eu acho que estas são as coisas que são complicadas no discurso dele. Como é que aquilo vai funcionar politicamente? Eu acho que aquilo pode correr, não tenho a certeza como é que vai correr, porque acho que vai depender muito de duas coisas. Por um lado, se porventura se vier a conhecer mais dados comprometedores ou complicados ou difíceis de explicar, porque ele deixou ali alguns rabos de palha, e por outro lado, se as coisas começarem a correr mal do ponto de vista executivo ao ministro. E é um teste grande, que é agora os incêndios. Repara, os incêndios ele não vai fazer milagres. Os incêndios estão lançados. O correr mal ou bem não depende dele, na minha perspectiva. O que vai depender melhor ou pior dele é a comunicação durante o período dos incêndios. Mas não é despiciente, não é? E daí o tema de ele ter ou não ter autoridade neste período é crítico e ele vai entrar, como se costuma dizer, dás a ferida, não é? Vai entrar diminuído. Então um tema perigoso, difícil e que vai passar por umas semanas porventura complicadas. Se passar por lá e chegar a setembro e tiver passado o pior, porventura ele tem outra agilidade para aquilo que vai acontecer no Parlamento, que veremos exatamente os termos em que vai acontecer. A outra questão é saber se esta pose dele, este argumento de eu sou como vocês, portanto, no fundo, sou apenas um de vós, todos nós mais ou menos fazemos isto, se isto cala fundo, quer dizer, nós sabemos que na bolha não cala nada fundo, a bolha não custa nada, mas o cidadão que está a ver, que agora vai de férias, que está a pensar nisto e naquilo, que quase toda a gente já passou por coisas daquelas, dizer, pronto, está bem, ok, pá, não... Se calhar o que conta aqui é o homem que enfrentou as máfias e andou a ser, que prendeu bandidos, lá está, estou a repetir a expressão. E trabalha aos fins de semana e faz as coisas todas. Houve ali umas coisas na conversa de imprensa, no entanto, que eu acho que não correram tão bem assim e que ele, na minha perspectiva, fez duas coisas que são, uma que eu acho que é desagradável e outra que é, mais uma vez, uma coisa muito portuguesa, que é, a parte portuguesa é naquilo que é um aspecto complicado desta história, por exemplo, do outro lado, que é os papéis, ele remeter para outros. Não é comigo, é com a Polícia Judiciária. Não é elegante e tem muito a ver com aquela ideia, a culpa é de outros. A culpa é de outros, não é? Portanto, não é minha, é de outros. E que é uma coisa muito, 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 muito portuguesa. A culpa não é minha. O outro tema é ele
esteve ali muito na pose do polícia, um bocadinho arrogante. O polícia, portanto, em vários momentos, sobretudo para quem viu as imagens, no som era menos evidente, mas quem viu as imagens teve essa percepção. E a arrogância não casa bem com aquilo, olha pá, eu sou como vocês. Portanto, o balanço disto tudo, como é que isto vai funcionar daqui a uns dias, quando as pessoas forem continuando a conversar sobre esta matéria, nos seus almoços, em frente de umas sardinhas ou de umas cervejas, como é que isto vai continuar a funcionar, não consigo avaliar exatamente. Já se percebeu, e eu só queria acabar com isto, que eu acho que já se percebeu que politicamente ele não vão largar o osso. Ontem o Partido Socialista mudou de posição, ou evoluiu na posição, não é uma mudança radical, evoluiu na posição, portanto passou para uma posição mais crítica, o que terá correspondido, nós temos também uma peça aqui na passadora a explicar isso, a uma discussão nos seus órgãos internos com algumas pessoas, como Carlos César, Francisco Assis, pessoas mais velhas, com mais experiência, dizerem a José Luís Carneiro que era preciso endurecer. Ainda assim, mas aparece na altura em que Luís Neves até pode estar a conseguir convencer uma parte dos portugueses mas que afinal é aquela coisa de sensibilidade assim. política. Eu, por exemplo, ontem o José Luís Carneiro saiu a correr de São Bento para ir para a sede do PS dizer umas coisas e depois falou nem um minuto. Sim. Era melhor ter ficado sossegado, esperado pela coisa de imprensa, corria o risco de ter que reagir a ela, mas se reagisse bem conseguia aquilo que Ventura conseguiu ontem. Ventura ontem voltou a demonstrar que é o político mais hábil que nós temos aí. Ele, na conferência de imprensa a seguir, conseguiu praticamente tocar os pontos sensíveis todos da intervenção. E depois ainda foi dar uma entrevista à noite, a um canal televisivo, ainda deixou umas notícias, designadamente sobre as coisas que não estariam nas penas, e portanto ele mostra uma rapidez de raciocínio, uma rapidez de reação que de facto o distingue da generalidade dos outros políticos. E isto também saiu de ontem. E agora, se pensarmos que neste momento Ventura não é só o líder da oposição, do ponto de vista formal, é neste tema o adversário de Luís Neves também tem que ter atenção a isso.